A paz do Senhor Jesus, amadas Déboras. Eu sou Rebinaura, coordenadora de cidade do Desperta Débora em Teixeira de Freitas, e hoje trago mais um devocional que tem como tema Agrada-te no Senhor. Este tema foi retirado do livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 4, que diz assim: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas hoje eu quero ler desde o versículo 1, que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. E o versículo 4 tá: Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Em outras versões, no lugar de agrada-te está deleita, ou então, no lugar de deleita está agrada-te no Senhor. Então, amadas Déboras, este é um salmo de sabedoria. O salmista, ele mostrava-se ser sábio ao dirigir aquelas pessoas que estavam desanimadas diante das injustiças naquela época que parecia dominar o mundo. Quando o salmista diz: agrada-te no Senhor, ele estava querendo dizer que devemos, ou que aquele povo deveria reconhecer o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Porque somente pode deleitar no Senhor aquele que realmente compreende a sua sabedoria, o seu senhorio. Porque Deus é um Deus criador. Ele é um Deus sustentador de todas as coisas. É Deus quem governa a história, mas governa segundo os propósitos soberanos. Portanto, amadas, deleitar no Senhor é adorá-lo de todo o coração, é glorificar cada dia mais, é adorar de uma forma apropriada. E o que quer dizer esta forma apropriada? É crer no Senhor, é meditar no Senhor, é lembrar do Senhor a toda hora, a todo momento, é honrar, é dar honras e glórias ao nosso Deus, é amar o nosso Deus, é desejar e apreciar o nosso Deus sobre todas as coisas. Isto é deleitar no Senhor. Porque quem deleita no Senhor, ele confia, ele espera. E em tudo que ele faz, ele sente prazer em agradar ao Senhor e não ofender ou transgredir a sua palavra. Aquele que deleita no Senhor, ele tem zelo pelo nome do Senhor. O salmista, aí nesse texto, ele diz que quem deleita no Senhor, o Senhor concede os desejos do seu coração. Mas, amadas, engana-se quem pensar que isso seja qualquer desejo. Esses desejos são os desejos de um coração regenerado, são os desejos de um coração submisso à vontade de Deus
e são desejos preocupados com as causas do reino de Deus. São esses os desejos. Estes versículos, eles ainda nos chamam a atenção para nós refletirmos. Porque aí ele refletia sobre o contraste entre o justo e o ímpio. Ele refletia sobre isso. Nós também deveremos refletir sobre isso. E ainda ele nos traz para que nós percebamos que a felicidade do ímpio é temporária. E que apesar do ímpio ter prosperidade aqui na terra, ele não desfrutará das bênçãos vindouras para os justos. Então é isso que nós temos que refletir aqui. Mas esse texto também, ele nos encoraja. Ele nos encoraja a confiarmos em Deus e fazer o bem independente de qualquer coisa. Amadas, muitas vezes o povo de Deus é oprimido pelos ímpios. Mas quando este povo de Deus tem intimidade com Deus, os desejos do seu coração irão coincidir com a vontade e os propósitos de Deus. E quando coincide, eles receberão as bênçãos eternas. Então, amadas Déboras, para os justos, eles têm a vida ou as bênçãos eternas. O desejo do coração dos justos não são terrenos, são mais elevados, amadas. E por que são mais elevados? Porque os justos, eles sabem que o seu nome está escrito no livro da vida eterna. Então é por isso que os desejos, eles não são terrenos. Os justos, eles aguardam ansiosamente pelo dia do Senhor. Porque o nosso nome já está escrito no livro da vida eterna. E quando chegar este dia, os ímpios receberão pagamento pelas suas justiças e os justos serão declarados inocentes pelos méritos de Cristo. Não são pelos méritos dos justos, não, são pelos méritos de Cristo. É por isto que o salmista diz que o fim do justo é a paz, é a vida eterna. Amadas Déboras, estes salmos também, ele ainda nos revela que Deus está no controle da história. Como eu já disse lá antes, ele governa a história segundo os seus preceitos. Então ele está no controle e no momento oportuno, Deus estende a sua mão e socorre aquele que nele confia. Se você, amada, está precisando de socorro, se a sua família está precisando de socorro, Deus tem este socorro, porque Ele está no controle da minha e da sua história. Ele estende a mão dele, está próximo a estender a mão dele para você. Porque nós não temos força nem sabedoria para governarmos as nossas vidas. Nós não temos forças para fazermos as melhores escolhas. O que nós devemos fazer é entregar tudo nas mãos de Deus. Nós podemos entregar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, nós entregamos os nossos sonhos e nós entregamos o nosso futuro a Deus.
porque é Ele que tem o melhor para nós. Os planos de Deus são mais elevados do que os nossos, amados irmãos. Deus, Ele é plenamente confiável, Ele não mente. Ele nunca mudou, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será o de amanhã. Ele é sempre fiel e verdadeiro. Portanto, amadas Déboras, confia no Senhor, deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amadas, que Deus abençoe a cada uma das Déboras. Um grande abraço a cada uma de vocês.